Olá a todos, eu sou a professora doutora Thalita Pazetto. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. E estarei com vocês em 8 aulas, onde nós conversaremos sobre essa grande e importante temática: dificuldades de aprendizagem, transtornos específicos de aprendizagem e o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e também vou apresentar para vocês como que eu organizei essas 8 aulas para a gente falar dessa temática. Eu sou professora universitária há 13 anos, sou mãe atípica, tenho 2 filhos, o Benjamin e a Amelie. O Benjamin é autista, a Amelie a gente está aí numa investigação, provável um TOD, um TDAH, ela tem 4 anos e meio, nós estamos observando, tem vários comportamentos atípicos também. Sou palestrante e atuo com crianças com TEA também. Então, eu tenho uma atuação aí nessa parte da docência, tenho essa maternidade atípica, que eu falo que faz com que eu consiga trazer toda essa teoria que nós vemos aqui, toda essa teoria que nós vamos nos aprofundar relacionada à prática, porque eu não só ensino sobre essa questão, mas eu também vivo sobre essa questão no meu dia a dia. E sempre pensando em como eu consigo trazer isso em uma linguagem simples, acessível e que todo mundo consiga entender sobre essa temática que é muito importante. Então, eu organizei para vocês, para a gente poder conversar sobre isso em 8 aulas. E aqui eu coloquei cada um dos temas que a gente vai se aprofundar em cada uma das aulas. Então, na primeira aula, nós vamos ver os fundamentos da aprendizagem, teorias e processos. Vamos conversar um pouquinho sobre como acontece a aprendizagem, quais são as teorias que embasam a aprendizagem, o que uma pessoa precisa fazer para conseguir aprender. Tudo isso nessa nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre compreensão das dificuldades de aprendizagem. Então, o que é uma dificuldade de aprendizagem? O que caracteriza? Como que eu identifico? Como que eu diferencio? Como que eu sei se é uma dificuldade de aprendizagem, se é um transtorno específico de aprendizagem, se é autismo, se é um TDAH? Para eu conseguir chegar nesse ponto, eu preciso entender o que são as dificuldades, quais são as suas características e exatamente o que eu preciso me atentar e o que diferencia essas dificuldades desses transtornos. E tudo isso nós teremos aqui ao longo dos nossos encontros. Percebam que a aula 2 e a aula 3, elas têm a mesma temática. Na aula 3 também é compreensão das dificuldades de aprendizagem, mas parte 2. Nessa aula 3, eu achei importante trazer para vocês o contexto educacional do Brasil. Então, nós entendermos um pouco o que acontece com a educação no nosso país, por que isso impacta em dificuldades de aprendizagem e em transtornos. Então, eu vou apresentar as principais avaliações, o nosso cenário, tanto em avaliações nacionais quanto em avaliações internacionais. E aí sim, na aula 4, nós vamos entrar nos transtornos específicos de aprendizagem, conceitos e características gerais. Aí é onde, depois de a gente ter percorrido esse longo caminho sobre a aprendizagem, onde a gente vai entender quando que, diante da dificuldade, eu considero que não seja só uma dificuldade, mas sim que possa ser um transtorno específico de aprendizagem. E nós vamos ver os critérios diagnósticos, como que a gente faz a avaliação, o que a gente precisa se atentar e quais são os sinais. Depois, nós vamos ter uma aula para a gente poder se aprofundar num dos principais transtornos específicos de aprendizagem, que é o com prejuízo na leitura, que também é chamado de dislexia. Tudo isso na nossa aula 5. Na aula 6, nós vamos conversar sobre os transtornos específicos de aprendizagem, o com prejuízo na matemática, que a gente chama comumente de discalculia, e os com prejuízos na escrita, que pode ser a disgrafia ou desortografia. E calma, eu sei que são muitos nomes diferentes, talvez nomes que vocês nunca ouviram falar, mas nós vamos ver cada um deles, eu vou explicar para vocês e nós vamos construir e percorrer esse caminho aqui, entre as dificuldades e os transtornos juntos. Porque no final de todas essas 8 aulas, eu tenho certeza que vocês vão sair capacitados para já olhar e falar, opa,
Você está dizendo que pode ser um transtorno, mas você considerou isso? Você pensou em tal critério? Olha, pode ser uma dificuldade. Você já verificou isso? Você já verificou aquilo? Então, a ideia dessa formação é dar para vocês essas ferramentas para que vocês consigam levar para a sua prática. Né? Essa temática ela é tão importante, eu falo que ela serve basicamente para qualquer profissional da área da saúde, profissional da área da educação e até pais e mães que precisam de informação para lidar com os seus filhos. Né? Porque esse tipo de informação que nós vamos ter aqui, todos deveriam saber exatamente para poder direcionar o que cada criança precisa. Mas calma que ainda não acabou. Na aula 7, nós vamos falar sobre o TDAH. Transtorno específico de aprendizagem não. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos entender por que o TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem e em que momento que ele entra, sendo também um transtorno do neurodesenvolvimento. E nós fechamos com a nossa última aula, onde eu preparei para vocês algumas estratégias práticas de intervenção que são eficazes para a gente poder trabalhar com crianças que tenham dificuldades, tanto na parte de leitura, de escrita, matemática, atenção e hiperatividade também. Então, a gente começa com a teoria e a gente termina com a prática. Então, isso daqui é só para vocês verem o tanto de conteúdo que nós vamos ter aí ao longo dessas 8 aulas.